Graças e paz, amados irmãos. Glória a Deus. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 4. São apenas 3 versículos, do 7 ao 9. Neemias, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Agradeço muito a Deus por esta Neemias, capítulo 4, do versículo 7 ao 9. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui nesse lugar, ministrando a palavra. Agradeço a confiança dos pastores, de confiar a palavra em meu ministério, confiar em minha pessoa. Agradeço. Aqui tem pessoas aqui que eu me sinto muito bem de estar aqui. Pastor, hoje eu vou ficar à vontade para me pregar. Vou ficar à vontade e vou deixar que Deus fale. O senhor sabe que quando eu começo a falar à meia-noite... Não, estou brincando. A palavra não vai ser... Vai ser simplesmente o necessário, para alimento da igreja. Agradeço a Deus por cada um de vocês que aqui vieram, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e hoje Deus tem um tratar especial com cada um que está aqui. São 2 anos desse ministério, e esses 2 anos foram de lutas, foram fáceis. Foram de lutas, e Deus tem algo especial para você nessa noite. Aqueles que ficarem atentos, o que Deus tem para falar, sairão daqui transformados pelo poder da palavra. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Como disse o pastor, são traduções diferentes, alguns vão estar de outro jeito. Mas tenta acompanhar aí na tradução de vocês aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começaram a fechar-lhe as brechas. Repitam comigo. Brechas, aleluias, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Os amados podem se sentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu fico muito feliz aqui nesse lugar. 2 anos de ministério. Foram lutas tremendas e ministério é isso, é envolvimento, é intimidade. Tem um certo tempo, que às vezes algumas pessoas elas não entendem, mas elas vão passando a entender, elas vão passar a se identificar, elas vão passar a se envolver. A palavra que Deus tem é para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Isso é profético. Isso é profético para a vida de cada um de vocês. Amados, e foi algo muito interessante aqui, foi louvado aqui, para que Israel viesse a chorar. Israel ficou um bom tempo no cativeiro da Babilônia. Babilônia não é o lugar de se ficar. Olha só qual é a palavra que Deus traz. Olha só a palavra que Deus já estava colocando no meu e no seu coração. Babilônia não é o teu lugar. Tu imagina que o povo de Israel era um povo que era bastante orgulhoso, era um povo que era bastante patriota, eles se orgulhavam de pertencer a Israel, de ser o povo escolhido, de ser a nação escolhida, eles se orgulhavam disso. Um exemplo muito prático, vocês já conhecem,
da vida de Davi. Davi, ele tinha um patriotismo tremendo, ele tinha um senso danado de justiça, e no momento ele que tinha ido lá para levar algo para os irmãos, ele foi e viu uma situação que aquilo acabou com ele. A reação dele foi inesperada, falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse? O povo de Israel, eles sempre tiveram esse orgulho de pertencer a Israel, de ser o povo escolhido. E agora esse povo estava totalmente derrotado. Esse povo agora ele estava totalmente envergonhado. E aqui agora veio aquela palavra aqui sobre Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. O povo de Israel estava como vale de ossos secos. O povo de Israel agora estava como vale de ossos secos. E olha só que legal. Para você ver como que Deus trouxe a palavra para o meu e para o seu coração. O povo, ele estava totalmente destruído. Aquilo dali era, espiritualmente estava morto. Estava uma pilha de ossos. E aquele povo estava daquele jeito. Nós vamos ver lá no livro de Neemias, no primeiro capítulo. Nós vamos ver que o irmão dele, Hanani, vai lá fazer uma visita para ele. E quando vai fazer uma visita para ele, ele vai e pergunta: vem cá, como é que está o povo que saiu do cativeiro e aqueles que estão lá na província, como é que está sendo? Ó, aquele povo, eles estão lá, estão totalmente derrotados, eles estão desanimados de tudo, eles estão em verdadeira vergonha. Eles passaram por vergonha e têm sido humilhados até hoje. E quando Neemias recebeu essa mensagem, ele se derramou em pranto. E quando ele se derramou em pranto, ele chegou e orou ao Senhor. E algo muito interessante que nós devemos ver que do capítulo 1 até o capítulo 2, parece que leva mais ou menos uns 4 meses. Isso é o tempo que ele leva de oração, fazendo jejum e oração pelo povo, pela vida do povo. E quando ele estava fazendo esse período, nós vamos ver que ali fala sobre... Eu preciso dar uma olhadinha que eu não sou muito bom para guardar o nome disso aqui, que é... Ó, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu. Mês de Quisleu é entre novembro e dezembro. Aí nós vamos ver lá no capítulo 2, vai falar o mês de Nisan, que já é o mês de março a abril. Imagina só, ficou uns 4 meses, né, em oração, jejum, se preparando, orando ao Senhor, pedindo assim que abrisse, que mexesse lá na mente do homem, lá para que ele fizesse algo, para que ele chegasse lá e falasse com o rei, para que ele autorizasse ele, porque ele queria agora fazer com que aqueles muros fossem reerguidos. E ele ficou esse período em oração. Ele ficou esse período envolvido e estava jejuando constantemente. E ele trabalhava diretamente com o rei, ele era copeiro do rei. Cada dose de vinho que o rei viria a tomar, ele experimentava primeiro para saber se não estava envenenado. Para daí então o rei poder tomar. E amados, muito interessante, vou só concluir a outra parte que eu iniciei a respeito do Vale de Ossos Secos, porque o povo de Israel, eles estavam como Vale de Ossos Secos. Aí depois, no capítulo 2 ainda, no capítulo 2, depois que ele chegou lá e orou para o rei, ele estava servindo ao rei, e o semblante dele estava descaído, ele estava muito triste. E o rei foi e falou que só, você não está doente, você está diferente, você não está doente. E esse problema que você tem é alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa de coração, você não está doente. O que está acontecendo com você? Ele disse que ele nunca se apresentou diante do rei daquela forma. E ele estava bastante triste. Aí quando o rei foi e perguntou para ele, na mesma hora ele foi e orou a Deus. Só que ele teve medo, o que ele poderia falar de volta para o rei? O que o rei queria falar? Será que agora seria a oportunidade? Será que agora seria aquela oportunidade daqueles períodos que eu passei em oração, fazendo jejuando pelo povo? Aí ele foi e falou assim: Senhor, como
que o Senhor viva eternamente, que o reino do Senhor fica por bastante tempo, que a sua saúde prevaleça, mas como é que eu posso estar feliz se eu tive a notícia que as muralhas de Jerusalém foram todas elas derrubadas e as portas queimadas a fogo? Como é que eu poderia estar feliz tendo uma notícia dessa? Aí o rei foi e falou assim: o que eu posso fazer por você? Eita glória! O que eu posso fazer por você? Aí na hora ele foi, chegou e orou ao Senhor. Ele orou a Deus para que ele desse a resposta. Ó, eu precisaria, se o rei me autorizasse, já que o rei sentiu, viu graça em mim, que me autorizasse para que eu fosse restaurar as muralhas de Jerusalém. Aí, quanto tempo mais ou menos você vai precisar para fazer isso? Aí ele foi, estipulou um valor, estipulou um tempo para o rei, falou assim: tanto tempo. A Bíblia não declara legalmente, só dá para saber quando você faz datado os séculos. Aí dá para você mais ou menos fazer um tempo estimado. Mas a Bíblia não declara nesses versículos qual o tempo que ele pediu. Mas durou mais ou menos uns 52 dias, mais ou menos isso. Aí ele foi, chegou e falou assim: ó, já que o senhor viu graça em mim, será que eu vou precisar também que o senhor arrume cartas para poder me liberar, para que eu passe pelos governadores, para que eles não me impeçam de chegar até Judá. E eu vou precisar dessas cartas. Aí o rei: concedido. Mas rei, ainda tem mais outra coisa ainda. Para que eu construa lá, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar que o senhor autorize também a rapaz lá que é responsável daquelas madeiras, daquelas florestas lá, para que libere as madeiras, para que eu faça o vigamento e para que eu construa também as portas e principalmente da porta onde estarei hospedado. E o rei concordou com ele. Não só concordou, como também enviou com os soldados com ele. E algo muito interessante, quando ele chega lá, ele não fala nada para nenhum daqueles que estão com ele. Nem os soldados que o rei liberou para ir com eles, nem os seus compatriotas, nem os seus moços, nenhum daqueles que estavam a seu serviço, os seus amigos, a nenhum deles ele declarou que ia fazer. Aí ele foi, chegou no local, aí ele foi, viu, ele foi e presenciou aquele vale, o vale de ossos secos, aquele monturo de coisas derrubadas, as muralhas, aquele monte de pedregulhos, que não dava nem para andar direito. E ele foi, chegou, ali ele ficou durante 3 dias. Ele ia lá e ele olhava cada canto. Era até difícil o acesso dele ir com o animal que ele estava montado, que não tinha acesso para ele chegar aos outros locais, para ele poder ver legal. Porque ele ia dar início a uma grande obra. Mas primeiro ele estava fazendo reconhecimento do local. Agora imaginem a tristeza daquele homem, ele vendo cada parte daquela cidade, e ele imaginava no passado, quando ele estava naquele local onde estava tudo em pé. Imagina como ele não ficou triste, o quanto que ele chorou. Imagina o quanto que aquele moço não sofreu, e durante aquele período ele vendo aquilo ali, e ele estava derrotado com aquilo. E os homens de Jerusalém também, eles estavam de um jeito que nada animava aqueles homens. E ele também não declarou nada para ninguém. Aí durante os 3 dias ele foi lá, viu cada metro quadrado daquele local que iria ser reconstruído. Aí ele foi e retornou, aí ele foi então, revelou para o povo que ia reconstruir aquilo. Aí deu a hora quando ela falou que assim: profetiza
sobre esses ossos secos, ele foi e falou assim, vamos reconstruir novamente isso aqui. E o coração daqueles homens, eles pegaram uma vontade danada de estarem na obra. Olha que coisa linda, eles pegaram aquela vontade de estar na obra. Agora nós vamos trabalhar assim, para reconstruir os muros, reconstruir a casa de Deus, reconstruir a casa de cada um. Eles estavam agora com esse propósito no coração. Aquilo deu ânimo para eles. Imagina só que um povo que estava morto, agora reviveu com aquelas palavras. Como foi falado, Ezequiel 37, profetiza sobre esses ossos secos. Aqueles homens que estavam como ossos secos, agora estavam dispostos para o trabalho. Aí a igreja do Senhor, quando ela dá início e começa a empreender um determinado negócio, principalmente quando esse negócio é para Deus, a coisa fica muito mais difícil. Imagina só, 2 anos de ministério, 2 anos batalhando por um ministério, 2 anos batalhando para que pessoas tenham o mesmo pensar, é muito difícil. Olha o quanto que esse casal não padeceu. E Deus tem ajudado até aqui. Apareceu o grande apoio, o pastor que chegou e deu aquele ânimo, deu aquela motivação que fez com que essa obra passou a dar início, e assim foram indo, e aquelas lutas seguindo, e vai um e entra e sai, e vem pessoa animada, pessoa desanimada. Às vezes as pessoas que vêm desanimadas vêm para desanimar as pessoas que estão animadas lá de dentro, mas as pessoas têm que estar sempre orando, porque o segredo do ministério de Neemias era oração e dependência de Deus. E é assim que Deus levantou liderança, para ser dependente dele e viver em oração. Nós podemos prestar atenção, eu falo com muito orgulho. Eu falo com muito orgulho que aqui está meu mestre. E algo que eu vi assim, que eu ficava bastante feliz. Às vezes as pessoas não gostavam. Todo o curso que esse moço fazia, o nosso pastor fazia, todo o curso que ele fazia, ele dividia com a igreja. E eu tenho certeza que não é diferente também aqui. Ele vai e divide, em tópicos, não deu naquele dia, passa para outra lição. Isso está no coração dele, isso está na essência dele. Tudo que ele pega, o conteúdo que ele pega, ele não pega para guardar lá e fica cheio de traça. Quanta liderança que eu conheci que fez um monte de diploma e deixou guardado, e as traças estão corroendo. E cadê aqueles conhecimentos? Estão tudo colocado no bolso, foram tudo guardado para as traças comer, ao invés de compartilhar com o povo que precisa crescer. E ali ele fazia, ele pegava que assim com todo mundo, e ele explicava. Fiz um curso de liderança. E dava o curso pro pessoal de liderança. E ele fazia com empolgação, e aquela empolgação era aquela empolgação que ele via que tinha pessoas empolgadas e pessoas desanimadas. Vê que as pessoas que estavam desanimadas desempolgavam o outro. Aí tinha uma quantidade de pessoas que saía, levava a terça parte, fazia igual o diabo, levava a terça parte. Porque as pessoas, elas às vezes querem falar algo, mas só a outra sabe expressar. Mas só a outra tem coragem para falar. Lembra lá do filho pródigo? O filho pródigo eram 2. E quando o pai dividiu a herança, dividiu por 2. Dividiu para os 2. Aí o mais moço, ele foi para poder gastar a herança dele. E o outro ficou lá com o pai. Mas só que o coração dele estava no mundo. Se reparar até no final da mensagem, nós vamos ver que o coração do mais velho que ficou com o pai, que era para pelo menos ficar feliz quando ele retornou, porque é dessa forma que nós temos que ficar já estruturado, porque nós vamos ver pessoas entrar por essa porta, pessoa que saiu e falou que nunca mais ia entrar. Pessoas que saíram por aqui e falaram que assim, eu nunca mais piso naquela igreja, mas vai vir, vai pedir perdão. Aí tem pessoas que às vezes elas trabalham mais para que as pessoas desanimam do que para que a pessoa venha fortificar-se. E olha só o trabalho de Neemias. Neemias, ele em oração, e ele sempre falando que assim, não, nós vamos conseguir. Aí, eu vou falar de três bases que a igreja precisa ter para que ela resista às batalhas diárias. Primeiro, o povo de Deus resiste. Nós vamos perceber que quando ele deu início ao ministério da construção, seguiram-se Sambalate
e aqueles que estavam com ele e zombavam do povo. Imagina só, o povo estava derrotado e tinha que escutar aquela zombaria todos os dias. Eles chegavam lá e aquelas pessoas zombavam. Imagina quantas vezes na igreja que nós estávamos, mas nunca aguentamos zombaria. Quantas pessoas que às vezes queriam partir para cima da outra por causa de zombaria. E eles resistiram ali, eles ficaram. Entrava no ouvido e saía no outro. É assim que nós temos que fazer, porque nós vamos achar pessoas que vão entender a situação, outras que não vão. Umas que vão criticar, né, vai ter críticas construtivas, outros que vão ter críticas destrutivas. Mas nós precisamos entender que quando nós damos início ao empreendimento, vão aparecer adversários, vão aparecer adversidades, é assim que funciona. E aquele que foi recrutado para esse exército celestial não vai fugir disso. Isso vai ser até a vinda de Cristo. Ele falou que assim, no mundo tereis aflição. Vocês vão vencer porque eu venci essa aflição, disse Jesus. Ele falou que nós venceríamos porque ele venceu. Ele venceu a morte, então, ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Outra coisa que o cristão também precisa estar atento, porque é uma luta diária que vai passar. O povo de Deus trabalha. O trabalho é essencial para o crescimento. E o trabalho, ele é constante. E Deus, ele vai sempre levantar as pessoas necessárias para que a sua obra continue de pé. Ele vai sempre levantar pessoas necessárias para que elas se motivem para que a obra continue sendo feita. E essa obra aqui, ó, e aqui no caso Neemias, ele fala da obra material e da obra espiritual, porque ele cuidava disso tudo. E ele preparou aquelas lideranças. Nós vamos ver que ele colocou todo mundo para trabalhar. Todo o povo de Israel ele botou para trabalhar, toda a liderança, e cada um deles foram colocados nos seus determinados locais, e ali eles ficavam trabalhando. Terceiro, o povo ora. O povo de Deus ora. A todo tempo o povo de Deus ora. Nós não temos que orar somente no momento de aflição. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso momento de oração com o Pai, ele precisa ser diário. Essa intimidade que nós precisamos buscar diariamente, como pão, da mesma forma que nós dependemos de alimento para fazer com que o nosso corpo natural continue a ter a vitamina necessária para continuar vivo. Da mesma forma, o nosso espírito também precisa se alimentar. A oração ela é essencial para que o cristão permaneça de pé. Eu ouvi muitas das vezes o meu pastor falar que assim, ó, pastor, estou desanimado. Muita gente entrar no caminho e falar, pastor, estou muito desanimado. Eu disse, minha irmã, você está desanimado, você não tem orado. Você parou de orar. Você não está, não, mas eu tenho orado. Você parou de orar. Você parou de resistir. Você parou de trabalhar. Você parou de orar. E o terceiro, previne-se. O povo de Deus previne-se. Aí nós vamos ver que Neemias ele ficou sabendo que Sanbalate e aqueles que estavam com ele iam fazer de tudo, iam querer se infiltrar na igreja, não tem? Que às vezes alguns se infiltram na igreja, aí chega ali, não tem no momento em que a palavra tá fluindo e que tem alguém ali de conversinha, tem alguém ali às vezes falando mal da liderança, tem alguém ali às vezes falando das coisas ali para poder tirar a sua atenção da mensagem que Deus está falando para você para o crescimento da tua vida. Vai ter um monte para aparecer dessa forma. E ali, ele preparou o povo, falou que assim, ó, vamos fazer da seguinte forma. E eles estavam preparados de mente, corpo, alma e espírito. E oração. E eles preparados. Aí colocou aqueles homens todinho, ó, com arco, lança, espadas preparados. Porque ó, estavam trabalhando, o trabalho não parava. O desânimo não estava mais naquele povo. Aquele povo eles pegaram com empolgação. Que dizem que, imagina a extensão de Israel toda. E eles concluíram ela até a metade. Fora aquela muralha, a metade. E ali, eles continuavam, eles queriam chegar e se infiltrar no povo para poder destruir o povo. Mas só que Neemias foi e preparou o povo, só. Cada um de vocês, até os moços, agora vamos fazer uma vigília. Agora vamos substituir, quem estiver cansado, ó, vamos fazer desse jeito, trabalhar.
Você está com a ferramenta de trabalho na mão e está com a sua espada do outro. O outro está com o arco, o outro está com a lança. Agora vai ser dessa forma. Todos vão ficar... E tem outro detalhe também. Aí ele foi e colocou os moços dele também para trabalhar. E teve um que andava com ele, que era com a trombeta. Ele andava com aquela trombeta e ele falou assim, bom, agora eu vou fazer o seguinte, está no... Eu acho que está no versículo 20, capítulo 4. Eu não sou muito bom para poder guardar versículo, pastor, só me perdoa. Mas ele chegou e falou que assim, agora, para vocês ficarem preparados quando vocês ouvirem a trombeta, que é para todo mundo se reunir em tal lugar, onde está o som da trombeta, para todo mundo se reunir naquele lugar, porque Deus vai pelejar por você. Você não precisa esquentar a cabeça de fazer nada, porque Deus vai pelejar por você. Agora o quinto e último. O povo de Deus confia. O povo de Deus, ele confia em Deus. Quando Neemias chegou e falou para o povo, e a confiança está na oração. É muito difícil ter uma pessoa que ora sem confiar. É muito difícil ter uma pessoa que trabalha sem confiar. Poxa, eu vou trabalhar. Quando vocês ouvirem, se reúnam lá, porque o seu Deus vai pelejar por você. Você não precisa fazer nada. Simplesmente faça a tua parte. Mas está difícil. Faça a tua parte. Mas a situação, o senhor não conhece a minha vida, pastor. Faça a tua parte. Eu não estou sem força para poder caminhar. Faça a tua parte. Deus vai pelejar por você. Precisamos confiar. Porque Deus ele levantou um povo. E esse povo para poder persistir. Para trabalhar. Para orar. Prevenir-se e confiar. Porque a confiança em Deus é essa que vai fazer com que conclua o trabalho que Ele tem feito na sua vida. Toda a experiência que nós passamos são para somar com as experiências que nós precisamos ter com o nosso Criador. É dessa forma que Ele prepara a minha e a sua vida. É dessa forma que Deus está fazendo com essa igreja. Amados, isso é profético para a vida de cada um de vocês. Vocês tiveram o privilégio de ouvir essa palavra. Somente Deus conhece o coração de cada um de vocês. Somente Deus conhece o coração da liderança. Somente Deus sabe o quanto que essa igreja tem lutado para fazer com que ela continue de pé. São essas 5 bases que fazem com que essa igreja continue de pé. E assim, meu amado pastor, eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.